pela presença. A ideia de hoje é a gente fazer um trabalho aí de apresentar algumas mudanças que vão ser trazidas pela BNCC, que a BNCC, na verdade, ela já está acontecendo desde o ano passado como uma coisa aí oficial, né, do governo de implementação, né, a BNCC é a Base Nacional Comum Curricular, né, então é assim, uma coisa que, na verdade, é um processo que vem acontecendo longo, desde 88, na verdade, já se tem esse processo por conta de fazer o ensino médio se tornar um foco aí de um currículo nacional e tudo mais, né, que tem suas críticas, aconteceu de um jeito um tanto estabanado, inclusive. É, e aí a gente pegar um pouco também do contexto da ITEC, né? Então eu fiquei responsável por essa apresentação. Algumas coisas a gente já pode responder com certeza que vão acontecer e a gente já vai deixar isso claro para vocês, tá? Eu deixei 3 links também aí para vocês que vou, de vez em quando, me referir a eles ao longo da apresentação, tá? Um deles é o link da própria BNCC, outro é um vídeo institucional aí do centro mostrando o que vai mudar no NSA, e essas mudanças ainda não foram implementadas, tá, pessoal? Eu chequei um pouquinho antes da gente entrar em reunião o NSA e não houve mudança ainda, está em implementação. E eu creio que é por isso que foi colocado até dia 26 de agosto para a gente terminar, porque as coisas estão sendo implementadas, né, no momento que a gente está fazendo o PTD. E tem também aí um formuláriozinho que eu vou pedir para que quem tem interesse em fazer os os trabalhos aí interdisciplinares, né, que é parte dos processos, manda para que a gente dê apoio, tá? E então, sem mais delongas, né, gente, vamos falar sobre a BNCC. Falar um pouquinho do histórico da BNCC antes de tudo, né? O BNCC, se for pensar bem, ela se iniciou lá em 88 com a Constituição de 88, que estabeleceu algumas regras sobre o ensino médio e mudou a noção de colegial, né? O ensino médio fazendo parte aí do que a gente chama de ensino básico e estabelecendo também regras para ensino técnico, né? O ensino profissionalizante, estabelecendo algumas regras especiais por exemplo, para o supletivo, enfim, então essa história toda começa em 88 e a gente só tem o estabelecimento e colocação das regras com clareza com a Lei de Diretrizes e Base em 96, né, que foi sendo alterada com o tempo também, mas aí a gente tem a regulamentação da nova Constituição. E no meio desse tempo, a ciência e tudo mais foi sendo modificada e a coisa começou a ficar defasada, principalmente para o ensino médio. Em 2002 já começou um processo de modernização com os parâmetros curriculares nacionais, depois veio o PCN+, né, que é uma atualização desses parâmetros, e depois apareceu a BNCC, né, em 2018, para já não apareceu assim, dá a impressão que eu estou simplificando bastante, né, na verdade estou, que aí formaliza e torna obrigatório, né, esse currículo para que em 2022, né, que foi estabelecido que em 2022 já tinha que estar acontecendo, e a gente tem, por exemplo, o primeiro ST período integral, né, o PI, que ele tem já, conforme aí os parâmetros da BNCC, né, de acordo com o que o centro entende como sendo esses parâmetros, tá, gente? Então, esse é o percurso de forma bem resumida. Em 2018 veio o documento oficializado. Houve muita controvérsia, principalmente no sentido de que a consulta à população foi muito atravancada, não se consultou direito. Eu lembro bem, acho que foi em 2016, a gente teve uma série algumas discussões que foram bem esquisitas, tipo, mandavam uns formuláriozinhos é, é, bem breves, assim, para a gente opinar a respeito, e na verdade foi uma questão, assim, de cima para baixo, para variar, né? Então, esse é o histórico de onde que vem a BNCC, né? E esse documento ele tem algumas referências, né, que são as suas bases teóricas, principalmente. Dá para perceber muito fácil que tem a teoria da complexidade por trás
da questão da BNCC, mas é contraditório, porque ao mesmo tempo que ele liga tudo, né, fala sobre interdisciplinaridade, ele também especializa os alunos nas suas formações, né? Então, tem algumas questões contraditórias, mas a teoria da complexidade, ela faz parte aí das referências. Os encontros da Unesco, também falando aí sobre como que tem que ser a educação do futuro, aconteceu muito ali para os anos 2000, esses encontros da Unesco com certa regularidade. E a ONU, com a sua Agenda 2030 e do meio ambiente, ele claramente está dentro do documento, né? Ele aparece explicitamente no documento aí falando e dando o tom do documento, né? Então, essas são, dizer, as três bases teóricas maiores da BNCC, né? E ele estabelece aí uma coisa que é claro para o ensino médio, os itinerários formativos, tá? Gente, alguém tá falando? Eu ouvi uma vozinha de fundo? Não? É que eu. Tá, eu vou continuar aqui. Tá, que eu vou silenciar todo mundo, tá? Tá E bom. aí, quem quiser falar, é só abrir o microfone pontualmente, tá ok? Ah, beleza, obrigado. É porque eu ouvi, eu achei que alguém estava fazendo uma pergunta. Bem, então, gente, os itinerários formativos, eles são uma das, vamos dizer, as novidades que vai trazer uma mudança em relação, por exemplo, ao que fala sobre ensino fundamental, né? No ensino fundamental nós não temos os itinerários formativos. E a ideia do itinerário formativo é que a gente tenha uma especialização na formação do estudante já no ensino médio, a partir dos interesses desses nossos estudantes, né? Ele divide o conhecimento a partir dessas grandes áreas, né, que são que eu pontuei aqui, né, ciências da natureza e suas tecnologias, linguagens e suas tecnologias, as ciências humanas e sociais aplicadas, matemática e suas tecnologias e a formação técnica e profissional. Somos uma escola técnica, né, então nós nos encaixamos, no fim das contas, na formação técnica e profissional, né, então a gente se encaixa em um desses termos. De acordo com a organização do Estado, né, o Estado de São Paulo tentou já se organizar também a partir da BNCC, cada escola tem que oferecer pelo menos duas áreas, né? Creio que as ETECs elas não entram nisso por conta de justamente sermos ETECs, né? Mas essa questão mais operativa, né, da divisão das escolas é uma questão que não tem para mim muito claro, tá, gente? Eu vou dever isso para vocês, depois eu preciso um pouquinho mais para olhar. Mas a gente está na formação técnica e profissional, né? Então, há uma série de críticas que a gente tem em relação a essa implementação, né? Eu coloquei três aqui, que eu creio que são as principais, mas vocês podem lembrar de mais, porque, como eu disse, né, a BNCC não foi um processo 100% democrático, teve uma série de falhas nesse sentido, né? E as principais são a estrutura física e humana insuficiente, o que eu digo como estrutura física, às vezes até a quantidade de escolas. Não sei se vocês acompanharam aí as reportagens, mas na rede que se tentou colocar esse formato também, está tendo uma falta de atribuição de aulas que gira em torno de 20%, né? Então, se você for contar uma semana de 5 dias, é como se os alunos ficassem com um dia a menos de aula, simplesmente porque não teve professores atribuindo aulas, né, com essa mudança. Então, é uma questão grave, né? 20% é muita coisa. E, além disso, né, a gente tem uma especialização precoce do alunado, a gente já tem um formato de educação no Brasil, principalmente depois do médio para o superior, que demanda que a pessoa já comece a ter uma especialização e a gente puxa isso para o ensino médio, né? Então, os cursos eles já são altamente especializados, a gente já vai puxar essa questão para mais cedo, e a gente sabe que hoje em dia a demanda de maior estudo ela é cada vez assim, a gente tem uma extensão do tempo de estudos dos alunos, e a gente quer fazer essas decisões acontecerem ainda antes, né? Então, até que ponto isso é interessante, né, para essa decisão de vida dos alunos. E a discussão com a sociedade, com os pesquisadores, também foi uma coisa muito limitada, né? Então, são os três pontos. Se vocês quiserem pontuar mais algum, depois a gente pode também conversar, tá, gente? Então, esses são os itinerários formativos. E agora
eu vou para uma parte um pouco mais prática, tá, gente? Que é navegando na BNCC. Então, há 2 jeitos de navegar na BNCC, que é via o PDF completo. Você abre o PDFão lá. Eu costumo fazer isso usando o Ctrl F para achar o que eu preciso. E aí eu saio procurando coisas no PDF, que pode gerar alguns problemas, porque não é tão fácil achar as coisas assim. Ou via navegador, que tem algumas vantagens, tá, gente? Eu vou mostrar os dois para vocês agora. Espera aí. Então, gente, se vocês podem clicar no link, deixa eu ver qual link que é. No chat. É o link número 3, tá? Aqui, ó, link para a BNCC. Você clicando, você para aqui no site da BNCC. Baixou um pouquinho, você já tem aqui, ó, BNCC para navegação e BNCC em PDF. Vou abrir os dois para a gente ver como funciona cada um. Então, tá aqui, tá aqui. Bem, o PDF, gente, é um clássico PDFão, né? Enorme, de 600 páginas, que tem toda a BNCC. Mas ele tem uma vantagem que aqui ele é completo. Então, eu costumo abrir o Ctrl F, né? Eu aperto o botão Ctrl e aperto F aqui e saio procurando o que eu preciso. Tá? Então, por exemplo, competências gerais do ensino. Competências gerais, vai. Da educação básica, ó. Da educação. Pronto. Aí eu vou direto para aquilo que eu preciso, né? O legal desse documento é que ele é completão, então ele não vai ter nada faltando. Né? E esse lado, que é o lado que tem o do navegador, ele tem uma vantagem, que ele vem já divididinho aqui em partes, a BNCC, só que ele é um pouquinho mais mastigado. Ele é melhor para utilizar quando você quer achar competências e os códigos que eu já vou mostrar para vocês. Quando você quer achar, por exemplo, a fundamentação teórica mais a fundo e como que ela está no documento, eu recomendo que vocês entrem por aqui. Tá? Entre pelo PDF, usa o Ctrl F ou usar o basicão mesmo, né, que é o sumário, para encontrar o que você precisa, e aí você encontra ali ele como uma consulta um pouco mais consistente, tá, gente? Então, é assim que eu costumo navegar, tá? A gente escondeu aqui e encontrei. E essa parte, gente, eu gosto muito por conta do seguinte. Para a gente interessa aqui, ó, ensino médio, tá? Então, você clica aqui em ensino médio, ó, ele já coloca aqui do lado direito as áreas de acordo com o que a gente precisa. Então, eu sou da física, por exemplo, eu já clico aqui, ó, ciências da natureza e suas tecnologias. E nessa aqui que eu faço, eu consigo baixar e encontrar já as competências específicas da minha área. E no próximo, eu consigo encontrar também as habilidades. Tá? Então, aqui é bem mais rápido de se encontrar as informações que são referentes à tua área em específico. Tá? Então, eu recomendo que quando você vai olhar a tua área, se quer encontrar uma habilidade, uma competência da tua área, você vá por esse lado. Tá bom? Então, são duas formas diferentes para encontrar coisas diferentes aí. Tá bom, gente? Bem, até aqui tudo bem, pessoal? Uma dúvida ou eu posso continuar e falar um pouco das competências e das habilidades? Next station, Portuguesa de acesso ao terminal rodoviário. Opa! Ouvi um acesso ao terminal rodoviário aí. Bem, então, continuando, gente, vamos falar um pouquinho agora sobre quais são os princípios aí. Na verdade, eu vou falar um pouquinho sobre a organização das competências e das habilidades e como que elas se relacionam, né? Então, a BNCC ela não está mais preocupada no sentido de formação em conteúdos. Ela está muito mais preocupada com o que se chama de uma competência, uma habilidade, e a gente tem uma hierarquia dessas competências e habilidades. Então, no topo, a gente tem as competências gerais da educação básica, que são 10. Estão aqui, tá, gente, no corpo da BNCC. Você procura por competências gerais, ó, e você encontra as 10. Ela está na página 9, né? Você encontra as 10 aqui. Eu não vou ler elas, tá, gente? Porque não é o caso dessa reunião, vocês podem ler depois. Mas dá para perceber que elas são dessa formação geral do cidadão, né, que ela se refere a isso, e ela está muito preocupada com a formação do cidadão como um usuário de tecnologia ativo. Né? Então, uma coisa que eu também vou comentar ali mais adiante também. Tá? Então, isso é as competências gerais.
Então, elas são as mais abrangentes possíveis. Opa, desculpa aí, gente, aí. E depois a gente vai para competências específicas de área. Então, cada área vai ter um certo número de competências ali. Geralmente gira em torno de 3 ou 4 competências por área, tá bom? E cada competência específica vai ter dentro do seu guarda-chuva uma série de habilidades. Então, você tem, no mais alto grau, né, de hierarquia, as competências gerais da educação. No segundo nível, as competências específicas de área. E, por fim, as habilidades que vão destrinchar aí essa competência. Tá? E aí, antes de ir adiante, né, a gente tem que entender o que é uma competência, o que é uma habilidade. Né? Eu estou pegando a própria referência do BNCC. Né? Então, eu estou lendo o que a BNCC diz a respeito. Né? Na BNCC, a competência é definida como a mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades, práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Então, a competência, ela é um cruzamento, tanto de conhecimentos, né, o que a gente chamaria de conteúdos, quanto do que são chamadas aí habilidades, que elas envolvem tanto as cognitivas quanto as socioemocionais, atitudes, valores. Então, ela é como se fosse um tipo de cruzamento de conhecimentos em ação com os valores, com as atitudes. Então, a competência, ela complexifica a nossa discussão, né? Ela traz para dentro da nossa discussão, além do conhecimento, e por isso que o centro fala muito sobre isso, né? As questões socioemocionais, as cognitivas e tudo mais. Então, a competência, ela tem essa abrangência muito grande. Enquanto que a habilidade, gente, como a própria definição já disse, né? São práticas cognitivas e socioemocionais. Ela envolve, ela é como se fosse um tipo de recorte dos conhecimentos, né, dentro dessa competência grande, e que ela vai atacar problemas mais específicos. É como se fosse um tipo de subcompetência, tá, gente? Então, toda competência, ela tem sob si uma série de habilidades que vão compor essa competência, tá bom? Então, isso vai, inclusive, fazer com que a nossa discussão ali para frente, que vai aparecer os códigos, a identificação das habilidades, fazer um pouco mais de sentido, tá? Deixa eu ver aqui, o Marconi está falando aqui. Beleza. Tá, então, Marconi, se tiver alguma coisa, vocês me avisem, por favor, que aí eu vou respondendo aqui. Tá bom, gente? Então, essa aqui é a questão das competências e das habilidades. Né? E onde que eu vou encontrar isso aí? Como eu disse, cada competência ela elenca as habilidades. Você pode encontrar pelo PDF ou pelo navegador. E, nesse momento, você quer encontrar uma habilidade específica, gente? Eu recomendo vir aqui, né, nessa parte do documento, né, vamos voltar aqui, né? Esse aqui é o Base Nacional pelo navegador. Clicar na etapa do ensino médio e ir direto, né, na competência que é do teu interesse. Aqui, não sei porque ele não abriu. Aí, abriu agora. Foi um bug. E você acaba encontrando. Então, vamos dizer, eu quero encontrar alguma da matemática. Eu clico aqui na matemática. Tá? E aí eu posso já clicar aqui direto, ó, nas suas habilidades. Então, olha só. Aparecem as habilidades aqui elencadas as suas competências. Tá, gente? Então, já encontrei aqui essa informação que eu estava procurando. Tá? Bem, deixa eu só... Probleminha de navegação rapidinho, pronto. Então, assim que a gente encontra, e vocês vão perceber o seguinte, gente, que na frente de cada uma das minhas habilidades tem um código, né? Um código aí cheio de número e letra. Né? Esse código, ele é estranho, mas ele é bem simples, tá, gente? É bem fácil de ler. Então, como que a gente lê ele? EM se refere ao ensino médio, né? Então, o nosso caso sempre vai ter o EM. 1.3, gente, é uma coisa que aparece em todo o ensino médio. Quer dizer que a gente pode colocar essa habilidade e trabalhar ela em qualquer período do primeiro ou terceiro, da terceira série. Tá? Em qualquer ano que a gente quiser, a gente pode colocar e desenvolver essas habilidades. Tá? Eu percebi que a BNCC, ela coloca todas as habilidades com 1.3, para a gente ter
essa liberdade de encaixar o currículo da gente da forma que a gente bem entender. Aí vem 3 letras, LGG. E ela tá se referindo, essas 3 letras, à área que a gente está estudando, né? Então, no caso, LGG, linguagens e suas tecnologias, né? LP, língua portuguesa, enfim. Então, cada área você vai ter aí 3 letras que vão identificar. Aí, os 3 últimos números, o que eles são? O primeiro dígito, né? O 1 ali no caso, é o número da competência. E os 2 outros dígitos, ele está localizando a habilidade. Então, é 103, tá? Então, primeira competência, habilidade número 3. Tá? Então, é isso. Isso serve para quê? Isso é muito útil para as editoras, né? Quando elas vão fazer a classificação ali de que parte da matéria eles estão contemplando e tudo mais, né? E o Centro Paula Souza vai utilizar esse código, tá, gente? No momento que a gente for lançar no NSA, né, algumas disciplinas, não são todas, eu já vou chegar nesse ponto aí já também, tá? Então, os professores que são da base comum, gente, fiquem atentos, tá? Principalmente os professores da base comum, que da base técnica não utiliza esses códigos, porque a gente vai, na hora de montar os PTDs, progressivamente vai utilizar esse tipo de código, tá? Então, é assim que a gente localiza, tá bom? Bem, a respeito disso, né, só complementando antes de ir para o próximo tópico, a gente, na nossa escola, gente, a gente tem as primeira, segunda, terceira, e a primeira série agora, MTech e o PI, né, na base comum, a gente vai ter que utilizar esse código aqui, né, e fazer as coisas de acordo com a BNCC. O que mudou, ele está contido nesse vídeo aqui, tá, gente? Que tá nesse link, tá? O vídeo com instruções para a base comum. Então, se vocês clicarem aqui, vocês vão abrir o videozinho, né? Vai aparecer ali certinho como que funciona essa mudança no NSA. E eu creio também que não vem ao caso, né? Por vários motivos, inclusive um deles é um motivo técnico, que o meu computador travou a hora que eu cliquei aí. Aí, ó. Ele tá bem travadão. E aí eu peço que todo mundo veja esse vídeo, né? Porque ele mostra certinho o que vai mudar no NSA, né? Ele tem tudo aí preparadinho já. E a partir dessas instruções que eu passei aí para a gente, tá, pessoal? Então, essas mudanças, né, do código e tudo, elas vão aparecer para a primeira série, tá? Só para a primeira série. A segunda e a terceira série, pessoal da base comum, continua fazendo o PTD que nem antes. Faz a clonagem, né? Faz a importação do PTD normal, segunda e terceira série. Um conselho para que não se perca tempo nesse processo, né? Faz primeiro, segundo e terceiro ano e deixa o primeiro ano por último, tá? E aí, como eu disse, eu tentei ver ali no NSA se essas coisas já estão implementadas, elas não estão. Em nenhum colégio ainda está sendo implementado isso, tá, gente? Eu tentei no Einstein e tentei no Pirituba. Ô, Lucas. Fala, Tiagão. Tudo bem? Desculpa atrapalhar a conversa. Como eu estou no celular, não consigo levantar a mão. Ô, beleza, Tiagão. Pode falar, meu querido. Lá em Perus, eu comecei a fazer os PTDs de lá e já implementou no sistema. Pelo menos eu já, nos primeiros anos, eu já acessei essa nova forma. As competências, elas vêm elencadas, a gente só tica. Isso, e as habilidades relacionadas às competências também já vêm elencadas. Elas já vêm elencadas para nós. É isso mesmo, Tiagão. Bem mastigado, então. Ele vem tudo já prontinho, né? Meio que para você só ir clicando. E a diferença é que, assim, depois eu vou investigar o que aconteceu então, né? Que no Einstein e aqui eu tentei e não apareceu nada, né? Então, isso está sendo feito, então não está sendo feito em bloco, né? Então, creio que está sendo Lucas, agora, diferencial. Para ser sincero, eu não sei se teve algum bug, porque, por exemplo, das competências que me foram abertas no NSA, apenas uma tinha correspondência com a minha matéria, sabe? Ixi. Tinha outras competências que eram muito, muito distantes, assim, do que eu poderia fazer em biologia, mesmo usando as tecnologias e tal. Tiagão. Não sei, não sei se é um bug, não sei.
Não E é algo ele a se está em verificar. processo, né, Tiagão, É. em implementação. Faz assim, Tiago, se tiver esse tipo de problema, se você quiser até, você pode até mandar para a gente que a gente aciona aí, né, e vê o que está acontecendo. Por exemplo, o nosso, ele tá igual ao antigo, né? Ele tá lá aberto, né? Você coloca o que você quiser, que nem antes, as primeiras séries. Então não implementou. Aí eu até para avisar vocês, né, pô, para não ter retrabalho, depois você vai lá e trabalha de novo, né? Então não faz a primeira série, espera, né? Agora, sabe o que pode ter acontecido também? Lá em Perus tem os cursos PI. Sim. Como o PI ele já nasce nessa base, então de repente o Laio pode ter priorizado a implementação dessas questões no PI para poder agilizar, né, o preenchimento do Isso. do NSA para essas turmas. De repente pode ser isso também. Pode ser, Thiago. É que o Ô, nosso Lucas, PI também não talvez se você rolou, cara. abrisse o nosso... Ô, Lucas, talvez se você abrisse o nosso segurança do trabalho PI, o primeiro vamos ano, ver. talvez, né? Quer ver, ó? Eu vou abrir aqui o PI. É que eu tentei lá, né, o Flavinha, eu até peguei aquelas disciplinas novas. Falei, essa com certeza já vai estar implementado, né? Aí ele estava em aberto. Eu falei, pô, eu acho que não rolou, né? Bem, mas vamos tentar aqui rapidinho. Vamos ver. Deixa eu jogar aqui. Rapidinho, gente. E aí a gente já vê ao vivo. Mas enfim, gente, essas são as mudanças principais do NSA, né? Vendo o vídeo, a coisa fica clara, não tá difícil, tá? Cadê a área professor? Vamos ver. Ó, PI, primeira série, estudos avançados. Lá, segundo semestre. Abri. Ó, tá vendo aqui, Thiagão? Ó, tá igual, mano, ó. Eu coloco o que eu quiser. Então tá meio cada um de um jeito, né? Aí tá do sistema antigo mesmo. Então, aí, por conta de estar assim, eu já tô dando esse aviso, tá? A gente espera, porque, por exemplo, o Thiagão acabou de falar, pô, o Peruso já tá lá, né? Então, vamos esperar, que senão vira retrabalho. E retrabalho é uma desgraça, né, gente? Isso não é legal na vida de ninguém. Então, espera antes de fazer. O pessoal que tem primeira série aí na base comum. Segunda e terceira, mesma coisa, tá? A gente não muda nada, toca do mesmo jeito, tá bom? E obrigado, Thiagão, aí pelo toque, meu. E agora... Não, valeu, que isso. Valeu, meu. E agora só falando sobre a questão que eu acho que é mais interessante para a gente, que é a ligação das disciplinas, né? A BNCC, ela tornou o ensino médico foi ótimo, o ensino médio interdisciplinar, né? E tecnológico por princípio. O que eu quero dizer com isso? Que nas competências e nas habilidades, o tempo todo a questão da interdisciplinaridade e da tecnologia, elas estão ali elencadas. Né? Então, ele traz isso da própria definição. Então, o tempo todo está falando sobre assim, a linguagem digital, né? Sobre você tornar o aluno um bom utilizador da tecnologia, aí da informática, enfim, isso está do bojo, isso é parte de princípio. E, por conta disso, a gente vai trazer um apoio da coordenação para fazer esse tipo de ligação, tá, gente? Então, a gente fez isso já no nosso último encontro da reunião pedagógica, a gente já fez alguns esboços de ideias interdisciplinares, e eu peço que vocês cliquem, tá, gente, aqui, vou mostrar para vocês, no link número 2, né, que é o registro de propostas de interdisciplinaridade. Clicando nele, eu deixei aí um formulário bastante simples, tá, gente, sem muito rodeio, para que vocês registrem aí ideias de interdisciplinaridade e nos mandem para que a gente ajude, tá? Então, a ideia disso aqui não é tanto tipo, agora a gente vai colocar no PPG e você tem que fazer, que senão... Não é isso. É para a gente ter ciência e dar o apoio de coordenação. Tá? Então, tem os professores, as disciplinas, os cursos que estão envolvidos, né? Tá tudo aqui. O tema gerador, né? O tema que vai trazer a discussão adiante, o título, data ou período de execução e o detalhamento. Tá? A gente deixamos bem aberto para não ter muita amarração também, né? E que a gente possa desenvolver com mais detalhamento depois, tá bom? Então, eu peço que se vocês tiverem aí
essas ligações interdisciplinares preencham o que a gente vai ficar sabendo, tá? E vamos deixar isso aí aberto aí por um bom tempo para poder ser uma ferramenta útil para todos nós, tá, pessoal? Bem, deixa eu ver aqui. Com isso, eu agradeço aí a atenção de todos, tá, gente, sobre para essa discussão da BNCC. E eu creio que é o momento da gente agora trocar uma ideia, né, e tirar as dúvidas que aparecerem. Parei a apresentação. Ô, Lucão, posso sinalizar uma coisa aqui, não? Fala, Tiagão. Eu acho muito legal a ideia de trabalhar de modo interdisciplinar. Gosto disso, faço isso. Mas aí em Perus nem tanto, porque só estou um dia. Mas eu acho que seria muito importante. Eu sei que não é o momento de falarmos, de levantarmos aqui críticas ao sistema. Mas eu gostaria que a coordenação sinalizasse, pelo menos sinalizasse, a supervisão de que para que nós possamos realizar esses trabalhos interdisciplinares é muito necessário nós termos encontros, no mínimo semanais, cara, pelo menos Sim. um. No mínimo, porque não tem como fazer um projeto sem trocar ideia, Lucas, você sabe disso. Sim, eu sei. E a ideia de trocar ideia só no almoço, às vezes não funciona. Não, e não é nem justo, né, Thiago? Então, essa que é a real. Eu não quero trazer essa fala como uma crítica ao sistema, que a gente sabe que não tem reunião frequentes, né, instituídas pelo centro e tal, a gente tenta se arrumar, mas é mais o lance de sinalizar, olha, centro, se vocês querem que isso dê certo, a gente precisa ter tempo para discutir, não sei, vamos planejar uma aula aí para estudos, de repente isso entra, não sei como o centro poderia fazer isso, né? Mas é muito importante que tenha, cara, porque senão não tem como virar um projeto, mas não é uma crítica. Eu sei que eu não quero que passe como uma crítica política nesse momento. Lógico que ela é política, mas eu só quero sinalizar isso, porque realmente fica difícil, tá bom? E não vou polemizar também mais não. Valeu. Tá bom, Thiago. Não, mas eu vou falar uma coisa para você que já é um bom sinal, né? O pessoal reativou lá aquela questão do grupo de revisão de carreira. Eu creio que isso entra na carreira também. A gente ter uma carreira que seja por horas semanais e que aí a gente encaixe nessa jornada, a gente encaixe, sim, o que seria uma HTPC, né? Que eu concordo, Thiago, a gente sempre... Esse é um enrosco tradicional do centro, né? Que desde que eu entrei, a gente sempre tem ele, que a gente tem umas ideias muito legais e claro mas não tem tempo para discutir. E aí, a gente vai ter os nossos problemas seja cotidiano, seja de estudo, seja do que for, e que a gente tinha que ter esse tempo especializado, né? Que a gente protege ele e a gente faz acontecer, né? É isso mesmo, cara. Eu concordo plenamente e pode deixar, cara. E eu acho que seria, inclusive, legal apontar isso. Olha, a gente, se for reestruturar, de fato, então a gente precisa disso. Isso tem que ter envolvido, tem que ter previsto uma certa quantidade de horas de planejamento semanal. E não tem que ser de vez em quando, né? Ou de corredor, né? Ou esporadicamente no sábado, né, meu? A gente acaba fazendo por mês, né, cara? E não é assim. A gente sabe, né? A gente faz semana a semana. Os detalhes vão emergindo, a gente tem que discutir, né? É super importante isso. Boa, Thiagão, obrigado, meu. Eu acho que institucionalmente é importante, como vocês são coordenação e tem que se reportar à supervisão, eu acho que deixar claro, não sei se os outros colegas concordam com isso, mas deixar claro esse posicionamento de que para que projetos interdisciplinares deem certo, para que possam ser executados com um mínimo de organização, é necessário um tempo para discussão das ideias, para rediscussão, para realocação, enfim, para tudo que se faz no projeto, né? Acerta, erra, arruma, continua, acerta de novo e assim vai. Sim. Enfim. Valeu. Obrigado, Thiago.